Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, eu quero... Eu ministrei uma mensagem na semana passada, na terça-feira passada. Domingo agora nós terminamos de ministrar, né, o tema do sacrifício anual, que foi um sacrifício de amor. Nós falamos sobre o amor a Deus, o amor à igreja e o que nós temos que fazer quando amamos a igreja, né? Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Na semana passada, na terça-feira, a gente está ministrando sobre jejum, né? E na semana passada eu ministrei sobre um tema que veio ao meu coração, que eu dei o título de bênção, é uma questão de escolha, não é? E eu quero continuar esse tema. Eu vou dar uma pausa aí esse ano, até o final do ano. Hoje já está acabando, né, gente? Hoje já é dia 13, não é? E o objetivo de eu dar uma pausa na mensagem sobre o jejum, e eu quero estender essa mensagem aqui sobre bênção, é uma questão de escolha. Eu quero falar um pouco mais sobre isso com cada um de vocês. Vou falar hoje, vou falar domingo, vou falar até o dia do culto da virada, né? Eu tenho certeza que 2023 representa um tempo de mudanças na nossa vida, não é? E a Bíblia diz que o Senhor tem o poder de mudar maldição em bênção, não é verdade? Sim ou não? Mas nós temos que aprender de fato, né, como interagirmos com essas duas realidades espirituais, para que nós possamos deixar Deus transformar as maldições em bênçãos, não é? Então são duas realidades. A bênção é uma realidade espiritual desejada, a maldição é uma realidade espiritual que a gente sempre deseja evitar, não é? Mas, como diz um pastor que eu admiro muito, a maldição também é uma bênção, né? Então, eu quero falar um pouco mais. Eu quero dedicar essas últimas semanas aí que nós temos de 2022 para te ensinar biblicamente a você de fato viver uma vida abençoada, mas é uma bênção consciente, não uma bênção que você não sabe de onde que veio, e uma bênção responsável, né? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer estabelecer uma parceria conosco, não é? Então tudo na nossa vida tem a parte dele, não é verdade? Mas tudo também tem a nossa parte, não é? Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele disse: sem mim vocês nada podem fazer. Mas tem uma outra realidade que não está escrita num versículo, como está tão claro esse, mas que está declarado em vários contextos bíblicos, que o Senhor decidiu não fazer nada sem a gente. A gente não pode fazer nada sem Ele, mas Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele decidiu não fazer nada sem a gente, inclusive na nossa vida, amém? Então eu quero direcionar a mensagem nesse sentido aí para vocês, beleza? Vamos dar continuidade então, vou pregar essa mensagem até o dia do culto da virada, amém? Então cada momento, cada terça, cada domingo, né? Então o desafio, você quer pegar completo, não faltar nenhum culto aí, não é? Para que você possa pegar, né? E como estamos hoje um pouco, vamos tentar fazer aquela dinâmica que fizemos na terça-feira passada, mas se você quiser fazer uma pergunta, né, você levanta a mão. No final da terça-feira passada, o Fábio me dizia assim: pô, o senhor não deixou a gente fazer pergunta. Eu perguntei para ele: tu levantou a mão? Ele falou que não. Então levanta a mão, senão eu engato e vou embora. Amém? Aleluia. Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós te louvamos porque estamos aqui, Senhor. Pai, como é bom estar com os meus irmãos na Tua presença, como é bom podermos meditar na Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Pai, eu me alegro, Senhor, por esse tempo que ando com o Senhor e pelas coisas que o Senhor tem me ensinado através da meditação na Tua palavra, através da minha busca por mais intimidade com o Senhor, o desejo que arde em mim de conhecer o Senhor melhor. Pai, e ao longo desse tempo, ao longo de 21 anos,
Senhor, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me instruído, Senhor, através de homens, através de líderes, através de pessoas que o Senhor coloca na minha vida para me ensinar, através do meu tempo com a Tua Palavra, com o meu tempo com o Senhor, através de livros, de estudos, de cursos, de seminários, de congressos, de convenções. Senhor meu Deus, como é bom cada um desses momentos, aonde nós podemos sermos instruídos em toda a Tua verdade, Pai. Senhor meu Deus, e mais uma vez estamos aqui reunidos para sermos ensinados, para sermos instruídos na Tua verdade, Senhor. Por isso, Pai, nos livra, Senhor, de todo engano, de toda obra maligna, de todo plano das trevas, Senhor, de todo véu de cegueira e de escuridão que nos impede de termos o entendimento verdadeiro da Tua palavra e do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco nesta noite e dá-nos ouvidos para ouvirmos o Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Aleluia. Pode sentar no seu lugar, então, em nome de Jesus. Com palmas para Jesus. Aleluia. Meu irmão, de todo o meu coração, eu quero que você tenha uma vida abençoada, amém? Não é? Deus, Ele também quer que você tenha uma vida abençoada. Ele preparou todas as bênçãos para nós, né? Mas, quando nós temos esses conceitos errados na nossa vida e a forma, não é, que nós cremos que essas coisas acontecem na vida da gente, né? Nós acabamos não aproveitando bem, né, nem as bênçãos e nem a maldição, não é? Então, estou falando desse tempo com você, que bênção é uma questão de escolha, né? Você escolhe ser ou não abençoado, você escolhe ser ou não amaldiçoado, não é? E você também escolhe o peso da bênção que virá sobre você, e você também escolhe o peso da maldição que virá sobre você. Essa é uma grande realidade, não é? Um texto básico que nós usamos foi Deuteronômio 30, do 19 ao 20, na NTLH. Eu quero ler com você. Deuteronômio 30, do 19 ao 20, e depois nós vamos ler João 1:12. São dois textos que tratam do mesmo assunto nas duas alianças, na primeira e na segunda aliança, não é? Então Deus, ele age de forma muito parecida nas duas alianças, não é? O que mudou de uma aliança para outra foi essencialmente a ordem sacerdotal. A primeira aliança estava na ordem de Levi, a segunda aliança na ordem de Melquisedeque, não é? Mas tanto um quanto o outro são ordens sacerdotais criadas pelo mesmo Deus, não é? Então, independente da ordem sacerdotal, é o mesmo Deus que age, não é, de forma semelhante nas duas alianças. Então, em Deuteronômio 30, 19 ao 20, fala assim: neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre as bênçãos e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? E agora vamos ler João 1:12. Porém, alguns crerão nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não é? Irmãos, nós precisamos
entender algo muito importante com relação aos dois testamentos, não é? Jesus e por consequência dele, os seus discípulos, eles têm um poder de sintetizar as verdades eternas expressas na lei, né, na primeira aliança, no que eles ensinam na nova aliança, não é? Se você não tem um bom conhecimento dos preceitos da primeira aliança, de tudo que está escrito, né, inclusive no livro de Levítico e todos os outros, quando você lê as coisas da primeira aliança, você não consegue alcançar a profundidade que você precisa alcançar, não é? Por exemplo, quando nós lemos esse texto aqui, deixa projetado ali, quando nós lemos esse texto da primeira aliança, se nós não conhecermos esse texto aqui de Deuteronômio, da segunda aliança, ali da segunda aliança, aqui da primeira aliança, se nós não conhecemos esse texto, o nosso entendimento sobre essa verdade maravilhosa, ela passa a ser superficial, não é? Essa é uma grande realidade. Então, Jesus, por exemplo, ele pega um mandamento, ele fala assim, gente, faça aos outros aquilo que você quer que faça a você mesmo. E ele fala assim, esse é o resumo da lei e dos profetas. Ele pega uma frase, não é? E ele resume os 5 livros da lei e todos os outros livros proféticos, não é? Que nós temos na Bíblia, né? Na Bíblia nós temos livros da lei, na Bíblia nós temos os livros poéticos, né? Salmos, Eclesiastes, Jó, Provérbios. Nós temos também os livros históricos, não é? Reis, Crônicas, e nós também temos os livros dos profetas, não é verdade? Então Jesus pegou todos os 5 livros da lei, não é? E todos os livros dos profetas, e ele pega e resume em um mandamento só, não é? Mas, para a gente ter um entendimento profundo daquilo que ele está dizendo para a gente, nós temos que conhecer a lei e os profetas, não é verdade? Para a gente ter um entendimento profundo. A prática está ali, né? Quando a gente quer trazer algo para a prática, nós temos que simplificar, sim ou não? Porque a prática, na realidade, ela é simples. Você não pode fazer algo assim muito mirabolante para você praticar. As coisas, né, do nosso dia a dia, aquilo que vai se tornar uma rotina na vida da gente, tem que ser atitude simples, não é verdade? Mas para a gente fazer, nós simplificamos. Mas para a gente entender, nós complicamos. Não é verdade? Então a gente tem que ir lá para o complicado, para ter o discernimento correto, para nós termos uma base de fé bem consolidada. Não é? A Bíblia diz que nós temos que saber responder às razões da nossa fé, não é verdade? Né? Então, é muito importante nós termos esse discernimento, esse entendimento, na verdade. Não é? Que tudo que está no Novo Testamento, tem muita coisa ali que é um resumo do que já foi ensinado na primeira aliança. E nós vemos aqui, na primeira aliança, né, um ensinamento mais claro, mais profundo, e nós vemos na segunda aliança o mesmo ensinamento, exatamente o mesmo ensinamento, de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais resumida, mas querem dizer a mesma coisa, né? Então, quando o Senhor, então, ele formaliza a aliança, está preparando aquele povo para viver na aliança, não é verdade? Para viverem a promessa de Deus, e a aliança nos dá direito a uma promessa. Então, ele ensina o povo que eles, a partir daquele momento, teriam o direito de escolher. Eles poderiam escolher entre bênção e maldição, entre vida e morte. E, na nova aliança, também. Porém, alguns creram nele e o receberam, e esse ele deu o direito, né? Esse direito vem na palavra que Souza, que é a condição de eu decidir, né, como que eu quero viver, o que eu quero ser,
como que as coisas vão se dar na nossa vida, né? Então, primeira coisa que nós temos que desmistificar sobre esse conceito de bênção ou maldição, porque nós formamos conceitos envolvidos em misticismo. O misticismo não vem de Deus, não é? E nós temos que entender uma coisa, nós, latinos, nós somos um povo muito místico, não é? Nós temos muitas lendas, muitas crenças, não é? Quem já bateu na madeira 3 vezes aí para aliviar o azar? Rapaz, isso é místico. A gente crê, não é numa força, num poder de atitudes em si, não é verdade? Não é? Pé de coelho, dizem que pé de coelho dá sorte. Quem já falar isso? Só dá azar para o coelho, né? Que tem que perder o pé para dar sorte para os outros. Trevo de 4 folhas, né? Comer canjica na virada do ano, está chegando aí. Não é verdade? Não é? Hã? Ah, lentilha, lentilha. Bota 2 dedos, filho. Lentilha no final do ano, né? E várias crenças. Então, nós temos isso, né? Nós somos místicos. Nós temos uma cultura animista. Você está entendendo? Né? Tem crente, por exemplo, que ainda acredita que, rapaz, passa um gato preto na frente da azar e até repreende o nome de Jesus. Cara, que misticismo é esse? Tem gente que se a sexta-feira é 13, ele ora mais. Sim, ora mais. O que quer dizer? O que está impulsionando a fé dele, uma atitude de fé, uma atitude de crente, de gospel, não é, de evangélico, na verdade é um impulso místico, é um impulso animista, é o gato preto, entendeu? É sexta-feira 13, você está me entendendo? Né? Rapaz, dia das bruxas, cara, então os bruxos estão soltos, a gente tem que orar mais, tem que ter. Até a gente acredita nas coisas do diabo. Você está entendendo? Nós misturamos muitas vezes essa crença, não é? Com as questões divinas. Então, uma coisa que nós cremos errado é que pelo simples fato de eu estar em aliança com o Senhor, rapaz, quer dizer que eu vou ser abençoado. Só que isso não é verdade nem na primeira aliança e nem na segunda aliança. A verdade é que quando o Senhor chama o povo para a primeira aliança, bota lá o texto lá de Deuteronômio 30, 19, fica esperto desses 2 textos aí que agora a gente vai trabalhar com eles. Tem 3 aí, vocês não podem atrasar o texto então, por favor, né, irmão? É um lendo e 3 trocando as coisas aí, não é? Então ele chama o povo de Deus, nós somos o povo agora, amém? E ele diz, gente, ó, a partir de hoje, vocês podem escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Antes eles não podiam, eles não tinham poder de escolha, eles eram escravos, não é verdade? Sim ou não? Assim como Moisés libertou aquele povo da escravidão, e através de Moisés, um povo livre agora podia decidir por bênção e maldição, por vida e por morte. Nós fomos também libertos, nós fomos tirados do nosso Egito, por Jesus, não é verdade? Ele, né, nos atravessou pela mão, o deserto, né, e está nos conduzindo nessa caminhada, até que a gente atravesse o nosso Jordão, para que entremos na nossa promessa, na promessa que Deus tem para nós, amém? Então, né, ele diz que o povo agora poderia escolher. Ele está dizendo que aquele povo seria abençoado? Ele está dizendo que aquele povo seria amaldiçoado? Não, ele está dizendo que aquele povo, a partir de agora, poderia fazer uma escolha. Entendeu? Deus tinha para eles, e tem, né? Tanto a vida
ou a morte? Porque a vida e a morte tá na mão de quem? Está na mão do Senhor. É ou não é verdade? A riqueza e a pobreza vêm de quem? A Bíblia diz que é Ele que tira o homem do pó, é Ele que coloca o homem no pó. Né? Nós damos muito crédito ao diabo. E por que damos crédito ao diabo? Porque somos místicos. Não é? Então, na aliança que nós temos, que é garantida pelo sangue de Cristo, coloca lá em João 1,12, então nós temos essa mesma condição. Só que agora, as bênçãos são maiores, não é verdade? Mas, por outro lado, as maldições também são maiores. Tudo é proporcional, não é? Nós temos que, mudar essa crença, entendeu? E essa crença errada nos leva ao insucesso em muitas áreas da nossa vida. Quantas pessoas às vezes estão desempregadas, não é? Ou sem uma fonte de renda, e elas oram e buscam, e quando elas encontram uma oportunidade, uma forma de ganhar dinheiro, elas pensam: rapaz, o meu problema está resolvido. Mas na verdade, aquilo ali é uma oportunidade para ela fazer as escolhas certas e aquilo se tornar uma fonte de bênção de Deus na vida dela, ou ela vai fazer umas escolhas erradas e aquilo vai se tornar na vida dela uma fonte de maldição. E de onde que vem a bênção? De onde vem a maldição? Porque bênção e maldição, nós não podemos falar em maldição em povo que não é povo de Deus. Eles estão em outra situação, amém? Eles estão em outro contexto espiritual que nós não podemos classificar nem por bênção e nem por maldição. Porque bênção e maldição são coisas relativas exclusivamente à aliança que nós temos com Deus. Só quem entra em aliança com Ele pode viver em uma condição de bênção e uma condição de maldição. Você está entendendo? Não é? E tudo isso é fruto do amor de Deus para a gente. Pastor, Deus me amaldiçoou porque me ama? Sim. Ah, pastor, mas e o que tem a ver o diabo com a maldição? Nada. Absolutamente nada. Mas pastor, e aqueles casos que a gente vê que geralmente pessoas que vivem maldição, elas podem ter um problema com o diabo? Podem, mas na verdade o diabo não tem nada a ver com a maldição. Porque maldição, na essência, é castigo. Fala assim, castigo. Imagina só, entendeu? Um dia, o pastor Marquinhos, ele pisa na bola comigo. Quem ama o pastor Marquinhos aí? Rapaz, pouca gente está amaldiçoando, pastor. Foi perguntar de novo, quem ama o pastor Marquinhos aí? Quem gosta do pastor Marquinhos? Aí, vocês gostam dele? Aí você não está sabendo do contexto, e você passa e vê eu dando uma dura do pastor Marquinhos. Não é? Aí o pastor Marquinhos, né? É óbvio que ele vai ficar chateado, né? Ninguém gosta de receber uma dura. Quem gosta aí? Vai ser uma tristeza para ele, sim ou não? Ele vai ser tentado a querer, né, defender o seu orgulho ferido, a sua vaidade, ficar chateado comigo, porque todo ser humano tem essa tentação. Aí você chega o maneco e fala assim: ô pastor, eu gosto tanto do senhor, eu vi o que o missionário fez com o senhor, eu achei que foi muito injusto, e já começa a colocar ideia subversiva na mente dele. Aí aquela correção que eu dei a ele, porque eu gosto dele, porque eu considero ele, e eu quero que ele melhore, por causa da influência de alguém, vai fazer com que ele entenda que aquilo foi um erro da minha parte, e aquilo vai afastar ele de mim, não é verdade? Sim ou não? Com Deus acontece a mesma coisa. Deus te castiga, Deus castiga a gente, manda aquela maldiçãozinha básica para a nossa vida, só para a gente, tem que corrigir alguma coisa. Aí chega o diabo lá, né? Olha, se Deus te amasse, isso não acontecia. Aí você acredita, fica chateado com Deus, né? Fica que nem aquela esposa emburrada, já não quer orar mais, já não quer ler mais Bíblia, já não quer mais jejuar, já não quer mais vir no culto,
E são essas coisas, foi esse dar ouvido ao diabo que deu acesso a ele na sua vida, não foi o castigo de Deus. Então, uma pessoa amaldiçoada, não necessariamente ela tem demônios sobre a vida dela. Não é? Ah, pastor, esse negócio de bruxa lançou maldição, de feiticeiro lançou maldição. Filho, esquece. Isso, na verdade, não é maldição, porque é outro nome. Porque maldição é uma palavra bíblica que é usada dentro do contexto da aliança de Deus com o seu povo. Nós, erroneamente, pegamos essa palavra e usamos ela fora de contexto. Você está entendendo? Não é? Então, nós temos que dar um nome certo aos bois, não é verdade? Não confunde a nossa mente. Você está entendendo? Isso é muito importante. Então, sabe, esse entendimento errado tem que sumir da nossa vida. Que nem as pessoas que casam. Pô, ela casou, ela acha que ela já tem um atestado de felicidade. Sim ou não? Não é? Quando eu casei com a minha esposa, e toda aliança traz esse conceito. Toda aliança estabelecida por Deus, amém? O matrimônio é uma aliança estabelecida por quem? Por Deus, traz o conceito de bênção e maldição. Então, quando eu casei com a minha esposa, o Senhor me deu um direito. César, agora tu pode ter uma vida abençoada com ela, ou tu pode ter uma vida amaldiçoada com ela. Você está entendendo? Pergunta aí, Caquinho. Não. O nome correto é feitiçaria. É. Uma autoridade estabelecida por Deus. Pai e mãe é uma autoridade estabelecida por Deus, não é verdade? Não é? Entendeu? Então, tem porque é algo divino, né? Deus que inventou isso, Deus que inventou o ser humano, Deus que inventou a paternidade, a maternidade, Deus que inventou o casamento para gerar filhos. O objetivo do casamento é gerar filhos dedicados a Deus, amém? O objetivo principal. Então, a questão, quando tu fala assim, pega, isso é um conceito esotérico, é como se fosse algo assim que, sabe, uma energia negativa que pega na gente. Tudo que Deus manda para a gente, vai ter lugar na nossa vida, que foi Ele que mandou, entendeu? Então, porque não existe maldição que vem de outra pessoa, né? Não existe maldição fora do contexto de aliança. Então, se tu está fazendo escolha para a maldição, não adianta o mundo inteiro te abençoar, tu não vai ser abençoada, vai vir o castigo de Deus. E o contrário também. Se tu faz escolhas para a bênção, não é? E alguém te amaldiçoa, não pega, a maldição só pega assim em contrapouso na tua vida. Tu tem que dar lugar. Então, se tu não der lugar, não é? Então, por isso que crente você tem medo de macumba, por exemplo. Entendeu? Porque pode matar os bichos do mundo inteiro, fazer um sacrifício. Né? Caquinho, pergunte. Ele amaldiçoou, sim, porque pai e mãe têm poder de bênção e maldição. Mas por que pegou essa maldição? Porque teve lugar, porque o filho fez uma escolha errada. Não é? Porque
Não. Porque o ser humano é um meio só, é um meio, não é? Então, por exemplo, se tu não estiver fazendo nada errado, eu, porque fiquei brabo contigo, não é? Eu te reprovei e determinei palavras ruins sobre a tua vida, que não vem de Deus, quem está amaldiçoado sou eu. O tiro sai pela culatra. Sim, o sacerdote é uma autoridade instituída por Deus para ser instrumento de bênção ou de maldição, não é? Nenhum instrumento de Deus consciente deve abençoar ou amaldiçoar inadvertidamente, não é? A gente tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer os estatutos sagrados, a gente tem que avaliar a vida dos nossos filhos e filhos espirituais e filhos biológicos, para determinar a bênção sobre a vida deles, não é? Ou para determinar o castigo sobre a vida deles, não é? A Bíblia diz que a autoridade é instrumento de castigo de Deus. Ela está ali para proteger, mas ela também é um instrumento de castigo. A Bíblia diz, não é à toa que a autoridade carrega a espada na cintura, não. Entendeu? Alguém perguntou antes, desculpa ali. Toda maldição, seja ela a maldição que a gente escolhe, ou a maldição que a gente herda, não é? Porque são duas leis na Bíblia que as pessoas confundem. Na Bíblia tem a lei da herança e na Bíblia tem a lei da responsabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? A lei da responsabilidade diz que o pai não será culpado pelo pecado dos seus filhos. Mas na lei da herança diz que Deus visita o pecado do pai nos filhos. São leis diferentes. Muita gente confunde uma lei com a outra, não é? Então, o que faz um pai retirar o castigo do seu filho? Não é? Quando há o reconhecimento. Quando o filho reconhece o erro, não é verdade? Né? Aí, todo o erro, todo o pecado é uma dívida que a gente tem, a gente reconhece ela, diz, Senhor, eu não tenho como pagar isso, me perdoa, entendeu? Não é? Que nem o provérbio diz, quem confessa e deixa prospera. Prosperidade é resultado de bênção, entendeu? Então Deus, você recebe uma bênção em uma área, em outra área, em uma situação, em outra situação, o somatório disso vai chamar prosperidade. O que é prosperidade? É uma vida que dá certo. Prosperidade não fala de abundância de bens. Abundância de bens a Bíblia chama de riqueza, entendeu? A Bíblia não condena a riqueza, ela condena que eu coloque a minha satisfação em riqueza. Ele diz que quem faz isso é tolo, entendeu? Mas é uma vida que dá certo, é uma vida que as coisas fluem, não é que não tem problema, é uma vida que dá certo independente de problema. Amanda? Por exemplo, quando os pais não têm a mesma religião, por exemplo, a mãe não é crente e o pai é, ele vai profetizar e abençoar o filho dele e ela amaldiçoar. Que peso que tem sobre a criança quando um abençoa e o outro amaldiçoa? Bom, os dois têm peso, né? O peso do pai, que, independente da fé do pai e da mãe, é pai e mãe. E pai e mãe têm poder de bênção e maldição, amém? Não é? Tem poder de bênção e maldição, isso é fato, não é? Então, porque são instrumentos estabelecidos pelo Senhor, beleza? Dependendo da religião deles, se é um safado, bêbado, não interessa. Tanto que a Bíblia diz que nós temos que converter o nosso coração aos nossos pais. E ele, para um pai ter uma vida boa, ele tem que ter o coração convertido a seus filhos. E para um filho ter uma vida boa,
ele tem que ter o coração convertido aos seus pais. Então, todos nós aqui, por exemplo, eu tenho os meus pais, né? Todo mundo que tem pai, ou vivo ou morto, o nosso coração tem que estar convertido a eles. E quem tem filho, o seu coração também tem que estar convertido aos filhos. Por quê? Porque eu sou um elo de ligação entre a geração dos meus pais e entre a minha descendência, a geração dos meus filhos. Você está me entendendo? Porque o plano de Deus é um plano geracional. Vamos dar um exemplo. O que determina o seu dom, o seu chamado, o que Deus vai te usar, não é a igreja que você está, não é a congregação que você está, não é o pastor que você tem, mas são os seus pais. O seu ministério se herda dos seus pais. Os dons, se vocês observar assim, geralmente pessoas da mesma família têm dons parecidos, independente do ministério que elas estão. Você está entendendo? Tem dons parecidos. Por quê? Não é? Porque há milhares de gerações atrás, vocês descendem, todos nós aqui descendemos de Adão. Aí teve ali o afunilamento em Noé, não é verdade? Não é? Se você é descendente do cão, meu irmão, você está enrolado. Estou brincando. A maldição, ela dura no máximo, né, em geral, 4 gerações. A de bastardias, 10 gerações. Mas a bênção dura milhares de gerações. Então, sabe, pensa na sua vida há 1000 gerações atrás. Há 2000 gerações atrás. Gente, você está ligado, você tem bênção na sua vida. Por mais que as gerações intermediárias não tenham aproveitado, a bênção, ela não tem fim. A maldição tem, o castigo tem. A bênção não tem. Então, o poder cumulativo da bênção é muito maior do que o poder cumulativo da maldição. O problema é que a gente faz mais coisa ruim do que boa. Esse que é o problema. Você está entendendo? Não é? Uma iniquidade se multiplicou nas nossas vidas. Te respondi? O que tu perguntou mesmo? Vamos lá. Quando o pai, né, abençoa o filho e a mãe amaldiçoa. Ah, sim. Tá, beleza. Então, o pai é a autoridade maior, não é? A palavra do pai se sobrepõe à palavra da mãe e não vice-versa. Tanto que a Bíblia diz, não é? Que, por exemplo, se a Vanessa fizer uma promessa para Deus, sem consultar o Fábio, e depois ela conta para o Fábio, e o Fábio não autorizar, essa promessa pode ser quebrada. Mas se ele autorizar, essa promessa tem que ser cumprida. Isso é lei moral, vale até hoje. Você está entendendo? Não é? Agora, uma maldição não é algo fatalístico. O que é fatalístico? Rapaz, meu pai falou que eu não vou ter sucesso na minha vida. Você está me entendendo? Né? Quando que essa maldição... Primeiro, né, uma criança, olha só, a Radassa, ela pode ser amaldiçoada? Não, o que está nela é a maldição hereditária no máximo, porque ela é uma criança, ela não fez escolhas, ela não tem consciência para escolha ainda. Mas digamos, essa menina cresce, entendeu? Não é? E já tem um traço ali de maldição hereditária, que, né, veio da família do Diego, da família dele, da Sara, da família dela. Você está entendendo? Coisas que não foram resolvidas, né, na nossa vida com o Senhor. Então, ela vai ter uma influência sobre a vida dela. Você está entendendo? Aí, geralmente ela vai ser com traços de temperamento do pai, da mãe. Né? Você conhece aquele ditado que 2 bicudos não se beijam? Né? Aí, digamos que ela pegue um traço meio assim esquisito do Diego, e quando ela vai fazer aquilo vai irritar o Diego de uma forma assim, cara, violenta. Então, aquilo que seu filho te faz e te irrita muito, isso é um sinal na sua vida. Entendeu? Aí, essa guria vai estar com 10, 12 anos, um dia, o Diego fala para si, tu não vai ser ninguém nessa vida. Essa maldição só vai encontrar pouso se essa palavra dele
afastar o coração dela do Diego. Aí está a brecha. Ela vai ficar magoada com o Diego, vai ficar chateada com o Diego. Por isso que a Bíblia diz para os pais não falar palavras que irem seus filhos, porque a ira afasta o nosso coração um do outro. Entendeu? Aí se gera o pior tipo de maldição, xerém, algo devotado à destruição. Então pessoas, por exemplo, que, sabe, o pai falou mal, a mãe falou mal, gerou uma separação entre elas e o pai e a mãe, só de falar em pai, só de falar a mãe já dá um desconforto. São pessoas que ela vai viver destruições terríveis na vida dela. Entendeu? E ela vai falar assim, é porque o meu pai falou. Na verdade não é porque o pai falou, é porque o que o pai falou afastou o coração, ou o que o pai fez, afastou o coração dela do pai dela. E para a gente ter bênção de Deus, como Deus é um Deus o plano geracional, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não é? Então, para a gente ter uma vida boa com Deus, nós temos que reconhecer a importância da nossa ligação com a nossa geração passada e com a nossa geração futura. Você está entendendo? 3 gerações, são muito importantes. Não é? Nós não podemos viver sem entender que Deus está agindo através das nossas vidas nessas 3 gerações. Minha ligação com meus pais é muito importante. Minha ligação com meus filhos é muito importante. Se houver quebra nisso, não é? É aquela maldição que está lá em Malaquias. Coloca Malaquias lá, o último versículo de Malaquias, o último capítulo, o último versículo. Ele fará com que os filhos façam as pazes ele fala com que pais e filhos, bota a minha entrevista atualizada, dá um contexto melhor ali. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra maldição aqui é xerém. A palavra maldição que eu tratei semana passada é ará. Né? Essa palavra maldição aqui é xerém. O que significa? O que é ará? O que significa ará? Rapaz, tua vida vai ficar mais difícil agora. O que significa xerém? Eu vou separar a tua vida, vou colocá-la de lado, e ela está aqui esperando a destruição. É uma coisa separada, deixa de lado para ser destruído. Tem volta? Tem, porque ele se fez maldição por nós, não é verdade? Mas por enquanto não quebrar, eu estou indo no caminho da destruição. Como um boi vai para o matadouro. Então, tipo assim, independente do que o teu pai ou tua mãe dizem, eles são só meios, são só instrumentos. Agora, se tu fez uma coisa, entendeu? Se tu fez algo pro Senhor, de errado, e o teu pai e a tua mãe proferiram uma palavra sobre a tua vida, o teu problema é o pecado. Agora, se o teu pai lançou uma palavra sobre ti, se a tua mãe lançou uma palavra sobre ti, mas não tem espaço na tua vida, mas tu te ofendeu com isso, aí tu tem que perdoar teu pai e a tua mãe, te arrepender de ter te separado do teu coração do teu pai, e aí a coisa volta a ficar boa para ti. Entendeu? Respondi? Mais alguém, alguma pergunta? Vou até tomar um café, porque vocês estão perguntando coisa difícil hoje. Arara é algo que não vai tornar a vida da gente mais difícil. Foi a maldição que veio sobre Adão, né? A partir de hoje, você vai trabalhar para o seu sustento. E vai ter que suar muito e vai produzir só o que você precisa. Então a pessoa vai ter um desgaste tremendo para fazer alguma coisa, e vão trazer para a nossa realidade que mal vai ter para pagar a água, a luz, o aluguel, a prestação da casa e comprar comida. Né? Se você está nessa condição, você está debaixo dessa maldição. Entendeu? Xerém é algo que está devotado a uma destruição completa. Tipo assim, Sodoma e Gomorra, xerém neles. Entendeu? Né? Mundo antigo pela água, xerém neles. Você está entendendo? Vão destruir tudo. Entendeu? Então não é eu te amaldiçoo, eu te xereio. É que nós pegamos todas essas palavras e traduzimos toda para uma só. Não é? Mas cada tipo de maldição tem, né, uma consequência. Não é? Qual é a maldição? Né? Por desonrar pai e mãe. Tua vida vai dar errado, meu velho. Tu vai morrer cedo. Tua vida vai dar errado, tu vai morrer cedo, tu vai ser uma pessoa doente. Nada que você vai fazer vai dar certo. Você vai ser doente e vai morrer cedo.
Você está entendendo? É xerém. É xerém. Ou outras palavras semelhantes. Fala, Caquinho. A única forma de quebrar uma maldição não é uma. A única forma. Né? Porque o que quebra a maldição? A Bíblia diz, né, que... deixa eu ver aqui. Ô Yasmin, sobe lá em casa, lá pega uma cruzinha lá que eu tenho lá naquele negócio de televisão lá. Então a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós no madeiro, amém? Sim. Então é através da cruz que as maldições são quebradas. Então eu tenho que levar a minha vida na cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz. Agora o que é tomar a cruz? Não é? A gente tem que fazer um estudo de Levítico para entender os princípios implícitos na cruz. Porque na cruz, Jesus, ele cumpriu a lei. Sim ou não? Ele cumpriu a lei. Ele não anulou a lei. Ele cumpriu a lei. Ele não disse assim, ó, está anulado. Ele disse, está feito, está pago, está consumado. Quer dizer, cumpri. Você está entendendo? Então, se a gente faz um estudo de Levítico sobre a questão do perdão, sobre a questão do sacrifício, nós vamos extrair dali os princípios que Jesus cumpriu na cruz. O que ele cumpriu na cruz? Eu não preciso mais fazer o sacrifício para cumprir aqueles princípios. Eu não tenho que mais entregar minha vida por isso, meu sangue, mas eu tenho que interagir com eles. Ele me deu esse direito. Então aqui na cruz, não é? Aqui na cruz, eu dei uma vez essa cruz aqui para os irmãos aqui na igreja, entendeu? Quem não pegou? Zara é seu, mas está na Bíblia, tá bom? Então a base da cruz aqui, ó, fala do grande objetivo da cruz, não é? Então a cruz fala de transparência e reconciliação. Fala assim, transparência, reconciliação. Bom, para você interagir com os princípios da cruz, você tem que decidir viver uma vida regida pela transparência, luz, não é? Nada oculto, nada oculto. Se você tem coisa oculta, não é? Se você tem coisas ocultas dos outros, coisas que te envergonham, coisas que você não quer contar para ninguém, coisas que você não quer tratar, coisas que você quer colocar uma pedra em cima, você escolheu andar na escuridão. E quando você deixa algo no oculto, quem é que trabalha no oculto? Quem é que tem autoridade sobre aquilo que está nas trevas? O diabo. Quando a gente traz para a luz, a gente já tira da mão do diabo, coloca na mão de Deus, e tudo que Deus vai fazer para o nosso bem, amém? E a reconciliação, ou seja, cara, não importa a situação, eu tenho que estar disposto a ter um bom relacionamento com todo mundo. No que depender de mim, eu tenho que ter paz com... Eu não posso ter coração fechado, né? Cara, eu vi um vídeo que rola aí nas redes sociais de um dos serial killer mais violento do mundo, assim, cara. O cara é psicopata, né? E o psicopata, ele é um cara que não tem sentimento, entendeu? Esse cara foi pego, não sei se vocês já viram aí, geralmente está no TikTok, aquele outro lá, como? Kawaii, né? Volta e meia eu estou vendo os vídeos e aparece vídeo lá. Eu acho que eu até postei ele no meu Instagram. Dá uma olhada lá, se não está lá. E, cara, esse cara foi julgado, e lá nos Estados Unidos tem aquele negócio de júri, né? As pessoas podem ir lá, né, e falar alguma coisa pro cara, e os parentes das vítimas falando, e xingava ele, e dizia, tá acabando com a minha vida, até um demônio, tem que morrer mesmo. O cara disse, condenado à morte. Tomara que tu sofra na tua morte. O cara não expressava nada, sim, sabe? O psicopata, ele tem esse, ele não expressa sentimento, entendeu? Aí subiu um veião lá, barbudão lá, e falou assim, olha, tu me desafia a cumprir o mandamento mais difícil que meu Deus me deu. Eu não te odeio, eu te amo e eu te perdoo. O cara começou a chorar na hora, só o poder do perdão. Se o cara não tinha sentimento, curou na hora. Entendeu? Então, olha o coração daquele cara. O cara matou a filha dele. O cara esquartejou a filha dele, com requinte de crueldade. Entendeu? E ele foi lá e
e liberou uma palavra de perdão. Eu te perdoo, tu não me deve nada. Hã? O amor de Deus constrange, não é? Então, se eu sou uma pessoa que tem coisas ocultas na minha vida, e eu sou uma pessoa resistente à reconciliação, aquela pessoa que demora a perdoar, fica magoada, chateada, ai meu Deus do céu, meu irmão, você não consegue nem chegar até a cruz, esquece isso. Sinceramente, a sua salvação é questionável. Entendeu? Até a sua salvação é questionável. Não é? Pecado oculto, não gosto de fulano, para mim não quero mais relacionar, já vou começar a colocar limite. Claro, entenda uma coisa, olha só. Se o pastor Marquinhos cometeu um pecado grave contra mim, não é? Vamos dizer, tem coisas, por exemplo, que eu, aqui na igreja, que eu converso só com o pastor Marquinhos, mais ninguém. Eu vou na casa dele, ele vem na minha, ou a gente conversa um canto aí, só eu e ele. Entendeu? Ele é meu pastor auxiliar. Óbvio que eu tenho um dever de fidelidade com ele, de cumplicidade com ele, muito maior que eu tenho com qualquer outra pessoa aqui. Essa é a grande realidade. Entendeu? Então, mas digamos que eu conte uma coisa para ele, ele fala. Não é? Eu estou falando relacionado às coisas ministeriais, viu? Como é um pastor auxiliar. Na minha falta, quem que vai ficar aqui se eu faltar? Ele, automaticamente, não é verdade? Até que alguma outra autoridade venha aqui e decida se é ele ou se vai ser outra pessoa, mas na minha falta é ele. Se eu morro, né, quem que vai ficar no meu lugar? É ele, então ele tem que estar a par das coisas ministeriais. Aí o apóstolo vai decidir, vai continuar ele ou vai mandar outro? Mas ele tem que estar a par, imagina só. Né, ele assume, eu morro amanhã e daqui a pouco ele não sabe nada que está acontecendo aqui. Aí é um problema, na verdade. Mas digamos que ele conte alguma coisa, cara, ele pecou contra mim, não é verdade? Eu vou perdoar ele, mas eu já vou se contando tudo para ele de novo? Não. Agora ele vai ter que reconquistar a minha confiança, que eu dei ela de graça, sem ele fazer nada. Agora é um processo. Agora eu vou ter que ver fruto de arrependimento. Mas eu tenho que ter o coração 100% aberto para que ele me reconquiste. Eu não posso falar assim, eu nunca mais conto nada para o pastor Marquinhos. Se eu fizer isso, rapaz, eu não estou interagindo com o princípio da reconciliação. Que o objetivo da cruz é 2, nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. E, através da cruz, Deus reconciliou com ele todas as coisas. O objetivo principal da cruz é esse. Se eu rejeito esses 2 objetivos principais, eu não consigo interagir com os princípios da cruz. Fala aí. Não, quem não aceita Cristo nem... Não, quem não aceita Cristo não tem maldição, tem condenação. Coloca 1 Coríntios 11, 32. Isso aqui está falando da ceia, lembra o texto da ceia? Eu sempre leio do 23 ao 32. Porque eu tento pegar o contexto maior. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos. O Senhor nos julga para bênção ou maldição. Se estamos errados, vem a disciplina. Disciplina o quê? Maldição. Para não sermos. Quem não tem uma aliança com Deus através de Cristo, não entra no contexto de bênção ou maldição, porque eles vivem num conceito de morte espiritual, um conceito de condenação. Não entra nisso. É ira de Deus. Não é? Eles estão debaixo da ira de Deus, nós estamos debaixo do amor de Deus. Você está entendendo? Não é? E se eles aceitarem, eles podem fazer parte da aliança. É só eles aceitar. Então, por isso que o nosso julgamento é para bênção ou maldição, é para correção ou recompensa. Eles é para condenação. Por isso que o crente esperto, tem crente que é esperto, né? Ele dá uma pecadinha e não quer tomar a ceia.
Então ele rejeita o julgamento para o castigo, mas se coloca na condição de condenação. Ixi, claro. Com certeza. Quer dizer, se tu rejeitar a ceia, tu rejeitou a aliança, filho. Aí tu volta para o estado de condenação. Aí tu tem que te arrepender. É que se tu confessar, se tu reconhecer o teu pecado, e, né? Quer ver, ó? Bota lá pro 30 lá. 29. 28. Portanto, cada um examine a sua consciência, então, como pão e beba. O que é para tu examinar a consciência? Bom, qual o objetivo disso? Antes de eu comer o pão e beber do cálice, eu tenho que examinar minha consciência para ver se eu não tenho nada errado. Se tiver, eu tenho que resolver. É o princípio que ele dá oferta. Se eu vou oferecer uma oferta no altar, e eu lembro que tem um irmão que tem uma coisa contra mim, eu deixo a oferta de ladinho ali, eu volto lá, converso com ele, depois eu venho e ofereço. É esse princípio aqui que está sendo aplicado aqui na ceia. Entendeu? Então eu examino, né, e depois que eu examino e tomo, né, e me conserto, tem que haver um conserto. Você está entendendo? O que é um conserto? É a decisão irrevogável de deixar e de confessar. E pedir perdão, e até restituir. Depois a gente vai ver aqui. Tá bom? Continua. Pois a pessoa que come do pão, de comer do pão ou beber do cálice, se reconhecer que se trata do corpo do Senhor, não é? Estará sendo julgado comer e beber para o seu próprio castigo. Então, ela vai, se ela não fizer isso, se tu pecar e tu não examinar, tu não reconhecer o significado disso, tu vai comer e beber, não para que a bênção, mas tu vai comer e beber para a maldição, tu vai comer e beber para o teu castigo, tu vai ser castigado. Continua. É por isso que, aí ele diz, é por isso que vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Então, que tipo de castigo vem? Doença, fraqueza e morte. Estou fraco, Você não está examinando, você está comendo o pão de forma indigna, está bebendo o cálice de forma que está ofendendo o corpo de Cristo. Aquela fraqueza que diz, até para levantar, pastor, até para abrir, até as pálpebras pesaram hoje de manhã. Meu irmão, a gente tem uma mania de falar demônio, mas não é demônio, não, é Deus mesmo. É Deus sentando a chular para você. Você vai ficar doente, vai começar, sei lá, pressão alta, câncer, gastrite, as doenças da alma, as doenças do corpo. Você está me entendendo? Começa a dar alergia no seu corpo, na sua cara, assim, né? É uma dor de cabeça, é dor ali, dor acolá. Você está me entendendo? Indisposição, dói a hérnia de disco, dói o ciático, dói o ombro, o cotovelo, o dedo, dá uma fisgada assim do lado, ai, me deu uma dor aqui, sei o que é isso, ali, é isso aí, está escrito, entendeu? Aí, meu irmão, olha só, naquele dia que você precisa estar lá, arrumou um emprego, fica doente, tem algo para acontecer na sua vida aqui, na igreja, cara, uma coisa que é para você, rapaz, te dá aquela dor de cabeça, você não consegue vir no culto. É isso aí, ó. É isso aí. O que é isso aí? Maldição. E Deus mata. Deus mata os crentes, meu irmão. Tem crente morrendo aí. Entendeu? Exatamente. Crente morrendo dentro de carro. Crente morrendo sentado no vaso, verdade, vai fazer a força lá, estoura a veia da cabeça e morre, cagado, sério, cara, vai dizer que não é maldição, vocês riem, mas é verdade, entendeu? Gente, o que é preguiça? O que é preguiça? Fraqueza. Gente, preguiça é fraqueza, uma vontade fraca. Você está entendendo? Continua.
Para ti, filha, fica esperto aí, ó. 32. Ó. Mas somos julgados e castigados. Julgados. Se merece castigo, vem castigo. Qual castigo? Doença, fraqueza e para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, a pessoa vai ser salva. Então, por isso, Caquinho, que não, o conceito de maldição não se aplica a quem não está na aliança, porque eles estão na condição de condenação. Entendeu? Pastor, mas Deus não ama eles? Ama. Deus não livra eles? Claro que livra. Mas livramento não é necessariamente uma bênção. É uma oportunidade para que Deus está dando para a gente ser salvo. Deus está dando uma chance, mas tem hora que não dá chance mais. Entendeu? Porque Deus, ele é longânimo, não é? Ele tarda em se irar, não quer dizer que não se ira. Então, aí o que é a ira de Deus? A ira de Deus é quando Deus nos abandona e nos coloca a própria sorte. Aí, meu irmão, aquele que vem para matar, roubar e destruir, faz seu trabalho, não é? O próprio Paulo fez isso com um discípulo. Eu tenho vontade de fazer. Mas não entendo os princípios e os direitos, e tem medo de fazer errado, que ensinava ao Senhor depois. Quem que falou com um cabra lá? Esse aqui eu já larguei na mão do diabo, para que o corpo pereça, mas a alma seja salva. Pensa. Entendeu? Mas olha o discernimento que Paulo tinha. Eu não tenho discernimento para isso. Vontade eu já tenho, mas discernimento não. Não dá para mandar ficar endemoniado. Brincadeira. Fala, filho. Sim, porque a maldição é um castigo de Deus. Está salvo. Mas ela pode viver debaixo de maldição toda a vida da aliança. A decisão dela. Ela tem direito, a aliança dá direito a ela a escolher bênção ou maldição. Viver a vida inteira ou morrer mais cedo. Não, a maldição não tem nada a ver com condenação. Quem está debaixo da aliança não está condenado. Porque a salvação é gratuita, não depende de nada da gente. Depende só de reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Nós teremos bênçãos, as principais bênçãos são para o mundo vindouro. E as principais consequências também são para o mundo vindouro. Não é porque Ele vai julgar a gente para saber o que a gente merece, não é verdade? Quem está em Cristo não será julgado para condenação. Quem está em Cristo será julgado para receber galardão. E galardão é bênção, não é verdade? Olha só. Vamos pegar aqui, né? Imagina só, vem cá, Rude. Ó, o Rude é um cara que quer ser rico na terra, e eu quero ser rico no céu. Aí porque ele quer ser rico na terra, ele cai naquele paradigma que ele não vai conseguir servir a dois senhores. Que ele, para agradar um, vai desagradar o outro. Não é verdade? Aí, como ele se dedica mais do que eu para o trabalho, para ganhar dinheiro, e eu me dedico mais do que ele para o trabalho, para a eternidade, aqui ele vai ter uma casa melhor que a minha, um carro melhor que o meu, ele vai comer restaurantes melhores do que eu, até ele morrer. Tem quantos anos, Rudy? 41. Ele é 2 anos mais velho do que eu, então eu vou, possivelmente, ele morre antes. Entendeu? Espero que não. Eu espero que não. Antes do que eu. Não é? Então, olha só. Mas eu acho que os restaurantes você está frequentando melhor que os meus. Tá, acho que não. Isso que é genética. Mas no céu, quem que vai ter mais? Eu e não ele. Só que o que ele está conquistando aqui na terra dura pouco. O que eu conquisto no céu é para a eternidade. Aí eu vou olhar para ele, filho, te deu mal, hein? Só um pouquinho de coisa, tu te esforçou bastante, pro resto da eternidade. Ele pro resto da vida vai ser rico.
Eu, por resto da eternidade, vai ser rico. É melhor ser rico no céu ou rico na terra? No céu. Entendeu? Então, nós seremos julgados para isso. Não seremos julgados para a condenação. Quem está em Cristo Jesus, não é? Tá garantida a salvação. Não é? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se dá tempo de pregar ainda. Dá tempo? Temos 25 minutos ainda. O Kio tem uma pergunta? É que assim, ó, com relação à salvação, a salvação, nós conjugamos ela nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? A salvação, ela começou na nossa vida, mas ela não está completa. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Tudo, não é que a Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Você está entendendo? Então, para mim ser salvo, eu tenho que receber Jesus como o meu Senhor e tenho que viver sob o senhorio de Jesus. Quando eu me afasto do senhorio de Jesus, acabou a salvação. Entendeu? Como que eu me relaciono com o senhorio de Jesus? O centurião romano ensinou para a gente. Essa fé de autoridade impressionou Jesus, sim ou não? 2 fés que impressionou Jesus. A fé sobre a autoridade, a fé que levou um homem a reconhecer a autoridade e a fé que levou a mulher a se humilhar. Entendeu? Então são os 2 princípios que estabelecem o nosso relacionamento com Deus, né? Daí vem a santidade. Uma vida sujeita à autoridade, uma vida jogada aos pés de Jesus, santidade, né? E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, e o que respondendo a tua pergunta, nós estamos num processo de salvação, entendeu? Se eu morrer hoje e eu tiver em dia com o processo, eu sou salvo, entendeu? É a parábola das 10 noivas, né? Entendeu? Então, né? Tem chance do Senhor vir. Nem é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herdará o reino do céu. Está escrito isso. Quem é que chama de Senhor? Quem tem aliança com Ele. Mas todo mundo que chama Jesus de Senhor vive debaixo da autoridade dEle? Não. Gente, a maioria dos crentes hoje faz o que quer. Quando quer. E do jeito que quer ainda. Você está me entendendo? Essa é a grande realidade. Não é? É bom você examinar a vida de vocês com relação a isso aí. Entendeu? Não é? Quando eu converti, eu fiz o ato profético aqui na frente da televisão. Quem lembra do ato profético que eu fiz? O que eu falei para o Fantástico? Nunca mais vou te ver. Por quê? Porque a partir dali, eu assumi um compromisso com o Senhor que domingo à noite eu nunca mais estarei na minha casa. Nunca mais. E nunca mais tive. Entendeu? Se não estou aqui, estou em outra congregação. E não é porque eu sou pastor, não. Eu não faço. Mas o senhor é pastor. Filho, eu faço isso muito antes de ser pastor. Você está me entendendo? Decisões radicais. São compromissos inegociáveis. Por quê? Porque eu não tenho mais autoridade. Eu considero que eu não tenho mais autoridade de tomar determinadas decisões na minha vida. Eu não entreguei a minha vida para Ele. A minha vida não é dele. E como que a minha vida é dele se eu tomo decisões sobre a minha própria vida? Ou se eu deixo outra pessoa tomar decisão sobre a minha própria vida? Não é? O meu Senhor é Jesus, não é a Leia, não é a Lara, não é a Rafa, não é o meu pai, não é a minha mãe. A Bíblia diz para ser seguidor dele, a gente tem que estar disposto a aborrecer essas pessoas e até a si mesmo. Entendeu? Eu queria que tu ficasse tanto comigo hoje. Vai ficar querendo. É simples. Você está entendendo? É uma decisão tomada. Não gera nem conflito no meu coração. Porque já é uma coisa pré-estabelecida na minha vida. Eu não tenho nem que pensar. Quando a pessoa começa a falar, quando eu entendo onde é que ela... Não! Nem termina de falar. Nem termina. Não. Fala, filho.
É que assim, ó, as pessoas, elas entendem que elas têm direito sobre as nossas vidas. E de fato elas têm. Elas têm. Você está entendendo? Não é? Só que quem tem mais direito sobre a minha vida? É Jesus. Então, muitas vezes, para me honrar o meu compromisso com Jesus, eu vou ter que chatear outras pessoas que vão me querer naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Eu já chateei meu pai e minha mãe por isso. No início da minha conversão, entendeu? O primeiro ano de convertido não foi aniversário do meu sobrinho. É o primeiro neto da minha mãe. Minha mãe, crente, ficou chateado comigo. Meu irmão, crente, ficou chateado comigo, o pai dele. Então eu falei, não, gente, ó, eu não vou. A partir daquele ano, todos os anos, eles não marcam aniversário em dia que eu não posso ir. Se quer que eu vá, entendeu? Não pode conflitar com o Senhor, porque se conflitar com o Senhor, já perdeu. Simples. Você está entendendo? Porque se Ele me comprou e pagou por mim um alto e bom preço, cara, são coisas inegociáveis. Eu sou dele. Você está me entendendo? Sou dele. Eu não tenho nem conflito com isso. Agora eu subi ali, eu entrei no culto aqui, viu, dei de cara com o Wilkil. Eu dou de cara com o Wilkil, a primeira coisa que eu penso é dízimo. Ontem eu fui visitar o pastor Osíris, e aí ele entregou um dízimo dele lá para mim, eu trouxe ele em casa, e pensei, eu tenho que me lembrar de levar para o culto amanhã. Entrei, dei de cara com o Wilkil, me lembrei dos dízimos do pastor Osíris. Subi, entreguei a envelope na mão dele para ele consagrar aqui, na hora do dízimo. Não é? Eu consagrei lá na casa dele, né? E entreguei. Aí quando eu subi ali, a Lara estava dormindo. Quando eu subi pegar o dízimo, ela estava chorando. Ai, papai, quero que tu fique comigo. Filho, papai, não pode ficar contigo agora. Papai tem que ir para a igreja. O culto é sagrado, entendeu? Ela já sabe disso. Ela tem 5 anos, ela já sabe disso. Ela não insiste. Quando eu falo que eu tenho culto, ela já... Ah, tá, papai, tá bem. Liguei a TV para ela para ficar assistindo, entendeu? Que ela chega da escola e dorme, né? E está lá, mas eu não desço com dor no coração. Ai, coitadinha da minha filha. Que nada, meu irmão. Eu sei que eu, honrando os princípios, eu vou deixar para ela um legado de bênção para a vida dela, e um testemunho vivo. Você está entendendo? Então, se eu não interagir dessa forma com o senhorio de Cristo, gente, a minha salvação está comprometida, porque Ele me comprou. Imagina, quem tem telefone aí? Imagina um dia você quer usar ele deu um rolê, você... Poxa, é meu. E hoje, uma consciência que falta nos crentes, é que eles não têm essa consciência que eles são de Jesus. E isso não é só com a gente. Quando eu vou tratar o meu irmão, eu também não penso que ele é de Jesus. Cara, eu tenho que tratar vocês sabendo que vocês não são meus. Vocês são de quem? Minha esposa não é minha, minha esposa é de quem? A Lara, a Rafaela não são minhas, elas são de quem? Rapaz, então tem que ter cuidado com elas. Você está entendendo? Tem que ter muito cuidado com elas. Não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não é assim que funciona. Entendeu? E o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, cara, Ele exige uma disciplina da gente com relação ao senhorio dEle muito séria. Não é? É uma disciplina militar. Não vai um soldado e dizer que não. Não é verdade? Você sabe que no exército não tem desvio de função, né? No trabalho tem desvio de função. Não, estou aqui só para isso. Não vou fazer mais nada. Você está entendendo? No exército não tem, meu irmão, desvio de função. Alguém perguntou alguma coisa aí? Lá em João 47 fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Não, mas eu quero saber isso. Porque o Senhor está falando, né? Que Ele não julga as pessoas que ouviram as palavras dele e Ele não o julga. Vamos abrir isso aqui. Daí eu vou continuar, mas eu quero saber essa parte primeiro. Então, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas por que
Sim, ele está falando aqui, é que ele está falando do contexto que ele veio fazer. Ele veio fazer. O que ele veio fazer na vinda dele? Salvar. Ele não veio para julgar ainda, mas agora ele já julga. Então, aquele tá ligado ao ministério terreno dele. Ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para ensinar o caminho. Porque como queria julgar sem lhe dar o caminho antes? Entendeu? Então está ligado ao contexto da missão terrena dele. Entendeu? Agora, o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar não só os irmãos, mas até o que é pregado. Ele diz que vocês vão julgar os anjos. Vocês não podem resolver as coisas entre vocês. Não é verdade? Nós não podemos julgar para condenação, mas nós precisamos julgar para correção. Entendeu? Que é outro tema polêmico entre os crentes. Não, está me julgando. Mas claro que eu estou. Onde é que diz que não pode julgar? Entendeu? Eu não posso dizer assim, não, rapaz, tu não merece salvação. Eu posso dizer para ele, rapaz, eu acho que a tua salvação está comprometida. Porque eu estou por isso. Então, gente, a igreja da nossa geração é uma das igrejas mais descompromissadas com o Senhor de todos os tempos. Porque o Satanás, através do mundo, ele quer sequestrar o nosso tempo, de forma que a gente acredite que a gente não tem tempo de assumir um compromisso com o Senhor. E se assumir um compromisso com Ele, a gente vai ter problema. Você está entendendo? A Bíblia diz que a gente não vai ter problema? Não, a gente pode ter problema sim. Você pode perder seu emprego, né? Seu marido pode te abandonar, sua mulher pode ir correndo, entendeu? Verdade? Isso acontece. O apóstolo Paulo até prevê, se você era casado e converteu para Jesus, e o seu cônjuge quiser ficar com você, fica, mas se não quiser ficar com você, você é livre. Não é verdade? Não é? Claro que a gente não vai usar isso para infernizar os outros, para os outros largar a gente, na verdade, é pecado. Entendeu? Então, não sei se consegui responder a pergunta. Quem é que fez a pergunta aí? Gi? Então, olha só. Aí, como é que se resolve a maldição? Ainda respondendo a pergunta da Amanda. Hoje vai ser só pergunta. Não vou nem pregar. Mas é bom, às vezes é bom, né? Então, quando eu decido viver em transparência. Gente, transparência e reconciliação demandam um alto nível de humilhação. Entendeu? E cruz, só chega na cruz quem aceita o quê? Humilhação. Quem decide se humilhar. Entendeu? Cruz não é para o soberbo. Cruz não é para os vaidosos. Cruz não é para aqueles que se preocupam com a sua imagem. Não. Pastor, é que eu fico preocupado com o que vão pensar de mim. Não é? Tem um hino que a gente cantava quando eu converti, que é assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não é verdade? Não é? Não, né? Gente, olha só, um grande mal da igreja é pecado oculto, sabia disso? E por que as pessoas não confessam pecado? Por quê? Vergonha. Ai, o que vão pensar de mim? Estou nem aí. Eu quero é Deus. Amém? Então, quando a gente entra nesse contexto aqui de transparência e reconciliação, a gente entra num nível de humilhação, a gente vai aos pés da cruz. Não é? Aí tem aquele louvor. Pois os que choram aos pés da cruz, amando o nome de Jesus. Aí vem os princípios da cruz. Como é que resolve maldição? Tanto hereditária como a adquirida, não é? Humilhação, confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição. Senhor, se roubei alguém, devolvo 10 vezes mais. Não é? Reconciliação, disciplina e obediência, descanso e intercessão. O que muita pessoa não descansa?
Porque ela não, rapaz, será que quebrou a maldição mesmo? E fica aquela preocupação. Aí a pessoa não descansa. E depois intercessão. O que é intercessão? Vou orar pela minha vida, né? Para não cair nesses negócios de novo. Entendeu? Então, é a cruz. Eu pego as situações que eu cometi, ou as situações que eu herdei, e me humilho, e confesso, e me arrependo, e peço perdão, e renuncio, e restituo para ver se, né, alguma falha que a gente cometeu, reconciliação. Restituição é uma coisa muito importante. Eu tenho um irmão, que é um ano mais novo que eu, e foi um cara que eu amaldiçoei ele muito. Eu achava ele muito preguiçoso, eu sempre falava coisa ruim para ele. Sempre falava coisa ruim para ele. O irmão que eu mais bati nele foi esse aí. Entendeu? Meu irmão. E um dia eu estou orando, e o Senhor me trouxe à memória as palavras que eu falava para ele. Aí eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? No meio do caminho, o Senhor falou assim, ó, tu tem que restituir ele. Tu gerou um prejuízo na vida dele. Eu falei, rapaz, como é que eu vou restituir isso? Aí o Senhor trouxe à mente uma Bíblia que ele queria, uma Bíblia que naquele tempo, isso há uns 15 anos atrás, 14, 13 anos atrás, mais ou menos. Naquele tempo eu paguei R$150 a Bíblia, uma Bíblia de estudo violenta. Fui lá, comprei, fui até a casa dele, né? Me humilhei, falei assim, Marquito, me perdoa por isso. Eu quero retirar as palavras que eu falei sobre a tua vida, eu quero lançar as palavras de Deus sobre a tua vida, e dei um presente para ele. Ficou uma alegria mais pelo presente do que pela... Não é? Ele se sentiu que aquele espaço, né, daquela dívida que eu gerei dentro dele, com a restituição foi preenchida. Tem coisas que não precisa ver uma restituição, entendeu? Mas é assim que eu trato. Porque o que é a maldição? É um chamado a um conserto. Fala assim, chamado a conserto. Só que a gente pega o perdão, que é algo tão dinâmico, tão profundo, e tão bonito, e tão restaurador, e a gente resume isso assim, ó, me perdoa. Às vezes tem crente que é louco, fala assim, louco. Chega assim, ô minha irmã, me perdoa. Por quê? Não precisa porque não, só me perdoa. Rapaz, que Bíblia que esse crente lê? O perdão é um acerto de contas. A palavra do credor incompassível. Ele chamou as pessoas para acertar as contas. Eles sentavam numa mesa. Ó, você me deve isso. Aquele dia você pegou tanto, aquele dia você não me devolveu tanto, né? É um acerto de contas. Você está me entendendo? Aquele dia eu fui na casa dele, não é? Ele fez um café para me receber na casa dele. Eu era pastor dele, pensa. Eu era pastor do meu irmão. Ele e minha mãe que migraram para Jesus. Aí eu me tornei pastor dele ainda. Fui lá ele pensou que era uma visita pastoral. Mas eu fui para pedir perdão para ele, entendeu? Sentei, oi. Sim. Mas e quando os pais, mesmo assim, de adulto, eles ainda, não têm entendimento e ainda continua gerando esse tipo de maldição? Sabe aquela coisa de uma discussão, Sim, não. Então, tu tem que fazer duas coisas. Primeiro, não dá brecha na tua vida para essa maldição. Aí tu tem que conhecer Bíblia, né? Então, a Bíblia, a Bíblia é um livro de causa e consequência. Ela diz o que tu fizer, qual o castigo que vai vir. Castigo é maldição. Entendeu? Então, né? Tu tem que ter uma vida remida no sangue de Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro. Primeiro ponto. Segundo, tu não pode te ofender com essas palavras da tua mãe e do teu pai, a fim de tu afastar o teu coração delas, porque isso é pecado. Aí tu vai lá e libera perdão. Quantas vezes? 70 vezes no dia. Entendeu? Não é? Então tem pessoas que é difícil a convivência mesmo, porque ela está sempre falando coisa ruim para a gente, e a gente tem que estar sempre perdoando.
Ó, te perdoo porque tu falou isso, eu senti isso, te perdoo. É uma ceia de contas. A sua vida é uma ceia de contas. Sim, claro. Está perdoando uma dívida. E outro mal que as pessoas têm, nós não queremos admitir o prejuízo que as pessoas geram na nossa vida. Ah, não, isso não foi nada. Tem gente que não admite a dívida. Cara, se tu não admite, se eu não consigo medir o quanto ele me deve, como que eu vou perdoar a dívida dele? Se eu não consigo medir o mal que uma atitude dele me fez para mim, como que eu tenho que medir isso aí? Você está me entendendo? Tem que medir isso aí. É um problema sério. É orgulho? Não. O que vem de baixo não me atinge. Porque entenda uma coisa, olha só. A principal evidência que uma pessoa não perdoou é a indiferença. Qual é o oposto do amor? O oposto do amor não é a ira ou a raiva. O oposto do amor é a indiferença. Porque enquanto há a ira ou a raiva, é porque ainda há um sentimento. É por isso que quem consegue deixar um homem mais bravo do que a mulher dele? É porque ele não ama ninguém que nem ela. Verdade. Qual homem consegue deixar uma mulher mais brava do que o próprio marido? Eu não entendo como é que esse homem consegue me irritar tanto. É que você ama ele tanto. Isso é amor, filho. Não é cilada, é amor. Você está entendendo? Por quê? Porque são pessoas que ainda têm acesso às nossas emoções. Agora, quando eu mato ela dentro de mim, aí meu coração vira um sepulcro. Aí é indiferença, não tem mais sentimento. Essa pessoa não fede e nem cheira. Entendeu? Esse é o oposto do amor, é a indiferença. Entendeu? Porque todas essas reações, no final, são reações para trazer a pessoa para perto, não para afastá-la da gente, na essência. A diferença, entendeu? Então tem pessoas hoje que estão cauterizadas, o coração delas está cauterizado, não é? Pela falta de perdão, ao ponto de ela vir uma indiferença. São pessoas que, e a falta de perdão atrai uma classe de demônios que eles chamam de verdurgos ou atormentadores. São pessoas que são atormentadas por demônios. Entendeu? Mas a maldição não é essa. Não. É que o castigo de Deus, não é, faz com que a pessoa que não entende isso, abra na vida dela brecha para esse tipo de espírito atormentador. Entendeu? Então, bênção e maldição, questão da aliança, está terminando o nosso tempo, e eu tenho que interagir com a cruz. Eu tenho que viver, minha vida é uma vida na luz, não tem nada do que me envergonhar. A Bíblia diz que a gente tem que ter uma vida onde não tenha nada do que se envergonhar. Entenda, não é uma coisa que não é que eu não faço nada que me dê vergonha. Não. Se eu faço uma coisa que é digna de vergonha, eu tenho que confessar logo, porque depois que eu confesso, eu passo toda a vergonha de uma vez só, e depois não me sinto mais acusado, sabe, aquela coisa toda. Então já está confessado. Não é essa a realidade. O contexto não é ter uma vida perfeita. O contexto é uma vida na luz. Amém? Não é? E a disposição para a reconciliação. Aí eu consigo interagir com os princípios da cruz. Não é? Então, não é, sei lá, o pai e a mãe fizeram coisa que a gente ficou com mágoa contra eles. Bom, cara, eu tenho que ser transparente, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que conversar com meu pai, com a mãe sobre isso. Eu tenho que estar 100% aberto para a reconciliação. Não é? Não é assim, ó. Entenda uma coisa, digamos que o pastor Marquês é meu pai. Eu fui lá e conversei com meu pai. Ó, meu pai era bêbado. Eu cresci querendo matar o meu pai porque ele batia na minha mãe. Entendeu? Meu pai me gerou muita mágoa no meu coração. Aí um dia eu conversei com meu pai. Mas quando eu conversei com meu pai, está tudo resolvido? Não. Eu trouxe para a luz tudo aquilo que me perturbava. Agora entra o processo da reconciliação.
Porque não é do dia para a noite que eu vou voltar a ter aquele amor, aquele carinho, aquela confiança. É um processo. Nada é instantâneo, é milagre. Salvação é milagre, cura é milagre, novo nascimento é milagre. Agora, perdão, um acerto de contas, uma reconciliação leva tempo, entendeu? Né? As marcas ficam, né? Nós temos cicatrizes, que são lembranças, não é? Mas temos que estar disposto à reconciliação. E não é uma disposição passiva, é uma disposição ativa. É assim que se resolve a maldição. Porque foi na cruz que ele se fez maldição por nós. E é na cruz que eu levo os fardos para ele. Eu tenho que ir até a cruz. Só que a cruz hoje não é mais um instrumento. A cruz hoje são os princípios. Quando ele estava na cruz, quando ele falou assim, ó, tetelestai, né? Que tá aqui, ó, eu consumei o ato de humilhação, de confissão, de arrependimento, de perdão. Agora vocês é só interagir com isso, sem precisar morrer, porque antes alguém tinha que morrer, sim ou não? Para você ter acesso a isso, alguém tinha que morrer. Hoje você não precisa mais. E o sangue de bicho não nos dava acesso total a isso aqui, tanto que todo ano tinha que ser feito de novo, todo ano tinha que ser feito de novo, todo ano tinha que ser feito de novo. Cada pecadinho era mas não realmente, né, limpava tudo, né, sempre ficava uma mancha. Agora, o sangue de Cristo, ele entrou uma vez por todas no verdadeiro lugar santíssimo, e não levou um cordeiro humano, levou um cordeiro que tinha o sangue perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Então a gente pode interagir sem ter que morrer. Claro que isso envolve um sacrifício, mas não precisa mais derramar sangue, entendeu? Porque o sangue dele garante o nosso direito de interagir com esse princípio sem precisar morrer, ou sem precisar matar alguém no nosso lugar. Você está entendendo? E por que as pessoas hoje vivem debaixo de maldição? Porque eles pegam esse princípio maravilhoso da cruz, né? É um caminho, né? É a nossa via crucis. Entendeu? Ninguém chega até a cruz sem fazer esse caminho. E quando a gente fala da cruz, a gente não fala só do ato da crucificação, mas desde o momento que ele foi preso, chicoteado, coroa de espinho, cuspiram nele, ele andou naquele caminho até chegar no Gólgota, no monte, entendeu? Esse é o momento da cruz. Não é o momento exato da crucificação, ou exato que ele morreu. Não, ali foi final. Não é? Desde o momento que ele se rendeu, não é? Lá no Getsêmani também, né? Pedro queria brigar, não, me renda. A gente fica brigando com Deus às vezes, não é verdade? Tem gente que até dá uma espadada no olho do Senhor. Verdade? Vamos orar, meus irmãos. Alguém tem mais uma pergunta para a gente encerrar aí? Fique de pé. Domingo a gente continua. Domingo não tem pergunta. Aí Quem gostou da dinâmica de pergunta? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento de conversa que tivemos aqui nesta noite. Esse momento onde podemos discorrer sobre a Tua Palavra, tirar dúvidas, falar das coisas relacionadas ao Teu reino, à Tua vontade. O Senhor nos instrui em toda a Tua verdade, Pai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor para encerrar esse culto adorando a Ele. Sei que se eu te obedecer e se Tua voz eu ouvir e Teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as Tuas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas
tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Vamos declarar novamente, diga. Aleluia. Eu sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei. Oh, aleluia! Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.